Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Outra vez nos reencontramos nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje 16 de março. Hoje celebra-se o Dia do Desenhista e nós parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na arte de desenhar. Opção para a Vida, outra vez, estará trazendo mais uma mensagem, a segunda parte da mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior e também o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema Carregando o Fardo uns dos Outros. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para ouvir esta palavra que certamente vai falar profundamente ao seu coração. Antes eu quero lembrar a todos os nossos estimados irmãos, amigos, telespectadores e internautas que desejarem ajudar a manter o programa Opção para a Vida no ar. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos, em todos os segmentos da sociedade, desemprego, inflação, aumento do combustível que trouxe realmente muita dificuldade para as pessoas hoje consumir aquilo que precisam para sustentar e manter a sua casa. E isso não é diferente com relação ao programa Opção para a Vida. Daí porque eu tenho feito um apelo aqui, vez por outra, para que vocês orem pelo programa, para que este programa permaneça no ar. Nós temos obtido informações de pessoas que estão sendo abençoadas, muitas delas estão tendo um encontro com Jesus, outras tiveram a experiência de se sentirem alimentadas, pessoas que estavam tristes, abatidas, amarguradas, em depressão, e elas receberam um ânimo, uma injeção de ânimo através das mensagens aqui transmitidas. Eu faço um apelo para que você ore pelo programa Opção para a Vida, para que este programa não saia do ar. Duas coisas eu peço que você faça. Primeiro, ore, interceda para que nós permaneçamos no ar. Em segundo lugar, você pode nos ajudar a manter este programa no ar através de uma generosa oferta. Você poderá fazê-lo através da conta bancária Agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia que aparece aí abaixo, repetindo, Agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. 7551/5. Ficaremos agradecidos pela sua generosa oferta. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo da Letra à Palavra a mensagem Carregai o fardo uns dos outros. O amor é a marca principal de um cristão. Amor não é apenas um discurso. Amor não consiste apenas de palavras. Amor é atitude. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, disse que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não podemos viver no reduto do egoísmo. Não podemos viver tomados por esse sentimento de que a minha vida, a minha vontade deve prevalecer. Eu preciso olhar para o meu próximo como alguém a ser servido e não como alguém a ser explorado. Eu preciso estender a mão para o que está caído. Eu preciso consolar o que está aflito. Eu preciso ajudar aquele que está passando uma necessidade. Eu preciso socorrer aquele que está à beira do meu caminho, precisando de ajuda. Precisamos ter olhos de bondade para ver que o irmão que está ao meu lado está sobrecarregado e o meu papel é aliviar o seu fardo, é ajudar esta pessoa
a levar as suas cargas. Nós gostaríamos agora de encorajar você a ter esta atitude de generosidade, de benignidade, de compaixão, a fim de que a pessoa que convive com você possa ser uma melhor pessoa pelo simples fato de estar ao seu lado. Eu encorajo você a ter atitudes e posturas de bondade prática na vida das pessoas que estão ao seu redor, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua vizinhança. É hora de você ser um vaso de honra e de bênção nas mãos de Deus e ser um aliviador de tensões, ajudando as pessoas a levarem as suas cargas. E quando eu me coloquei no início, para mim, Deus falou comigo. E é por isso que eu tomo para mim como Deus falando. Amém? Porque quando eu chego atrasado em todas as coisas que eu faço, sabe o que eu estou dizendo para eles? Para as coisas? Eu não me importo com você. Você não é importante para mim. É mais importante eu assistir alguma coisa a mais na televisão. É mais importante eu demorar um pouquinho mais no banho. É mais importante eu escolher a minha roupa várias vezes. É mais importante eu, então, esperar o meu filho se arrumar. É mais importante, então, eu dar uma volta maior para chegar. É mais importante, tudo é mais importante do que me esforçar e chegar na igreja. Essa é uma ideia de James Hunter, que foi um escritor que escreveu O Monge e o Executivo, que é um livro sobre liderança. Ele tem um capítulo só falando de chegar atrasado. Amém. O que se constata é que nós não gostamos quando Deus nos responde. E essa resposta não é o que queríamos ouvir. Toda vez que vamos servir ao Senhor, fazer a sua obra, e não estamos orientados sobre a real intenção, somos passivos de servir a Deus com intenções errôneas. E quando nossas intenções elas são errôneas, não sabemos. E quando se é denunciado, a gente acha ruim. A partir do versículo 1 do 3º capítulo do profeta Malaquias, ele começa então uma palavra não mais exortativa. Ele termina o capítulo 2 com palavras exortativas. Mas ele inicia o capítulo 3 agora, profetizando o futuro. E na primeira leitura, para quem tem conhecimento do Evangelho, de cara já percebe que a profecia é referente a João Batista, que preparou o caminho para a vinda do outro que também vai profetizar, que é o próprio Jesus. Essa profecia aqui é clara. Olha só, verso de número 1 do capítulo 3. Eis que te envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aqui nós lembramos a figura do mensageiro falado na introdução. Malaquias então fala que Deus manda adiante dele um mensageiro. O mensageiro do rei, o que vai dizer as diretrizes daquele que o enviou. O mensageiro do rei é o emissário com delegação de poderes para remover todas as dificuldades do caminho do rei, a fim de que este pudesse chegar com tranquilidade, sem empecilhos. E aí quem conhece o Evangelho sabe que de fato essa profecia se encaixa com João Batista. Ele então é aquele que prepara o caminho para a vinda do Messias. E ele não é o Messias, ele não é o rei, ele é um mensageiro do rei.
na mesma conotação do mensageiro como profissão, quando ele ia, ele tinha os plenos poderes de um rei, mas ele não advogava como um rei, porque ele não era o rei. Mas João Batista tinha as mesmas credenciais, porque quando ele se levanta no deserto e começa a pregar o batismo de arrependimento, o povo marchava. Era uma pregação poderosa. É tanto que não houve na face da terra, e preste atenção no que eu estou dizendo, o maior pregador não foi Pedro, não foi Paulo, foi João Batista. O próprio Jesus disse isso. O maior pregador de todos os tempos foi João Batista, o mensageiro de Jesus, o que preparou o caminho para o rei. Então, amados irmãos, o emissário de Deus que veio foi justamente João Batista. E é interessante que levou 400 anos para se cumprir. Então aparece João Batista chamado a todos para o arrependimento. Ou seja, o rei vem vindo, se preparem para a chegada dele. E como pode se preparar para a chegada do rei? A mensagem então é, para você se preparar para a chegada do rei, arrependa-se. A preparação do povo para a chegada de Jesus era para se arrepender. Você quer ter o rei no seu coração? Arrependa-se. E ele virá reinar no seu coração. Verso 2, Malaquias diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo, o fogo do ourives, e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, Deus vai começar a depurar. Olhe, preste atenção. O povo estava reclamando de que os ímpios estavam prosperando e de que eles estavam sofrendo. E Deus estava dizendo que o erro não está nos ímpios, estavam neles. Então, quando Deus vem para fazer a depuração, quando Deus vem para fazer a separação, quando Deus vem para purificar e para limpar, aonde é que Ele começa a fazer isso? Na igreja. Amém, irmãos? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus começa a purificar e a limpar na igreja. Não é lá fora, é na igreja. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não sou Deus para sondar os corações de absolutamente ninguém. Nem sou juiz para julgar absolutamente ninguém. Mas uma coisa eu, pastor Júnior, tenho ciência e certeza de que aquilo que está sendo feito no Calvário, requer saída de pessoas. Você ouviu o que eu disse? Aquilo que Deus está fazendo no Calvário, na igreja do Calvário, requer saída de pessoas. E eu sou muito consciente disso. Muito. Por quê? Por que eu estou nessa palavra? Porque aqui ele está dizendo que para consertar a igreja na época de Malaquias, que reclamava e que murmurava, primeiro ele vem tratar com aquela igreja, com aquele povo. E para isso ele tem que purificar o povo e limpar. Amém, irmãos? Se eu estiver de forma imunda na igreja,
trazendo sujeira para a igreja, Deus tem que me extirpar dela. Sai. E Ele fará isso, porque Ele sempre fez isso. Ele limpa a sua igreja e Ele purifica a sua igreja. Deus vai começar a depurar não os ímpios. Eles já estão condenados. A limpeza vai começar pelos líderes. E depois a igreja como um todo. Como um ourives que se assenta para retirar as impurezas. Deus é esse ourives que retira as impurezas da sua igreja. Também como um lavadeiro, utiliza um sabão, o potássio, e vai alvejar a sua igreja, e retirar toda a noda, e retirar toda a sujeira. A ação de Deus em purificar e limpar a igreja é necessária. Lembremos que o povo estava totalmente equivocado na adoração. Era preciso retornar às Escrituras e reformar absolutamente tudo. Deus tira as manchas do seu povo para que de uma vez purificados, eles possam voltar a lhe oferecer um culto que lhe fosse agradável. Isso quer dizer que se Deus está tratando com você, está fazendo você lembrar do seu pecado oculto, da sua sujeira, Deus é o interessado primeiro em purificar a sua vida, em fazer com que você abandone o pecado. Amém? Ele é o primeiro a se prontificar para que você abandone. Por isso que Ele está falando esta noite para você e para mim. Definitivamente, Deus não aceita um culto feito de qualquer jeito e de todo jeito. Ele quer um culto puro e limpo, com pessoas convertidas e totalmente comprometidas com a causa do Evangelho. Verso 5: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias termina essa sentença com uma esperança baseada na aliança de Deus. Aquilo que de fato é a esperança de não se perder. A salvação do povo está baseada na obra perfeita de Deus. A salvação do povo está baseada na aliança, no comprometimento de Deus com Ele mesmo. Deus não muda. Verso 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Que maravilhoso, irmãos. Que Deus tremendo. Ele corrige, Ele instrui, Ele ensina, Ele exorta, Ele admoesta, Ele chama a tua atenção, Ele envergonha, Ele te envergonha. Mas tudo isso é o amor dEle. Aleluia. É para te chamar de volta, é para te purificar, é para te limpar, porque Ele não esquece da aliança que Ele fez. Ele não esquece daquilo que Ele se comprometeu com Ele mesmo. E Ele não é homem para que minta, Ele é Deus verdadeiro. Irmãos, sua obra perfeita é comprovada então em Jesus Cristo. A partir daqui, a igreja não precisa de sacerdote, pois Jesus é o sumo sacerdote. Não precisa levar o animal para o sacrifício, pois Cristo foi o sacrifício perfeito e definitivo. Nós não precisamos mais do mensageiro do rei, porque o rei já veio. Aleluia. Aleluia.
Com isso, irmãos, nós concluímos a seguinte coisa: Deus busca um culto que lhe seja agradável. Irmãos, outra coisa, preste atenção. Falei no começo do culto que a gente tem nosso corre-corre, não é? Nos nossos afazeres. Ele nos atrapalha na nossa vida espiritual. Ele nos atrapalha na hora da oração, numa leitura mais devocional, na chegada ao culto, na permanência do culto. É calor, é incontinência urinária, é sede, é banco duro, é um irmão que está falando, é o outro que está passeando. Muitas coisas que nos chamam a atenção e que nos atrapalham, não é, irmãos? E a gente quer pegar isso como justificativa de não prestar o nosso culto. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras e nós entendemos que Jesus já fez a obra perfeita, Ele já nos purificou, Ele já nos limpou, o seu sangue aspergido na cruz expiou todo o nosso pecado. Isso quer dizer agora que a minha vida é totalmente consagrada a Ele, devota a Ele. Então não tem calor, não tem sede, não tem incontinência, não tem irmão passeando, não tem irmão lá fora, não tem absolutamente nada que atrapalhe o meu culto, porque o meu culto tem que ser dado ao Senhor. Eu preciso ir para o Senhor, a devoção é para Ele, o culto é para Ele, a minha vida é dEle, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Coloque isso em prática, irmão, em nome de Jesus. Dê o seu culto agradável a Ele. Então, irmãos, quando nos preparamos para vir ao culto, estamos nos preparando para agradar a Deus. Quando nós estamos vindo ao culto, nós estamos nos preparando e vindo para satisfazer Deus. Aleluia! Aleluia! Vir ao culto satisfaz a vontade de Deus. E ainda nós podemos vislumbrar, sabe o quê? Que no próprio culto o agir de Deus poderosamente nas nossas vidas. Então Ele nos dá essa possibilidade, essa graça, esse momento agradável, esse momento ímpar, esse momento singular, de nós prestarmos um culto a Ele. E Ele ainda trabalha, agindo nas nossas vidas. Há motivo de não cultuar a Deus? De forma nenhuma. Não há nenhuma justificativa, seja no espaço, no cosmos ou na terra, de não cultuar ao Senhor. Porque a palavra dele diz que vale mais um dia na sua presença, nos seus atos, do que 1000 em qualquer outro lugar. Chame a palavra dele para entender isso. Senhor, eu estou cansado, está calor, o banco é duro, o irmão passeia, o som não é bom, culpa de Diego. Mas, Senhor, eu estou nos teus átrios. Senhor, eu estou na tua presença. Senhor, eu estou prestando um culto e o Senhor se satisfaz com isso. E o Senhor se agrada, não por mim, mas porque Cristo fez isso por mim. Irmãos, acorda, marcha, irmãos, porque isso é bom demais. Venha ao culto, preste o seu culto, se esforce em cultuar. Não olhe as adversidades, não olhe o teu sentimento, olhe a palavra. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que em outro lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, eu quero me alegrar, mesmo estando doente, mesmo estando enfadado, mesmo estando cansado. Eu preciso encontrar essa alegria. E essa alegria, sabe onde é que eu encontro? O Senhor está se satisfazendo do meu culto. Meu Deus. Aleluia. Isso quer dizer que o culto nunca pode ser considerado algo secundário. Ele tem que ser puro e limpo. Um momento de adoração sincera e correta, baseado na revelação. Portanto, o culto é algo do coração de Deus para Ele mesmo. Amém? O culto é algo do coração de Deus para Ele mesmo. Para Ele mesmo.
Por outro lado, irmãos, a gente constrói tantos muros, tantas barreiras para o culto ao Senhor, que a gente deixa de cultuar, às vezes por um erro de português, não é? Às vezes a gente deixa de cultuar por um erro de uma colocação de um versículo. Quer ver um versículo que a gente diz e a gente erra? Buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem a palavra demais, mas vira e mexe, muita gente diz isso no púlpito. Não tem a palavra demais, é estas coisas. É um pronome demonstrativo. Amém? Está vendo que a gente erra às vezes, mas é sem querer. Aí a gente pede, e errou. Aí já fica triste, já quer ir embora. A forma de cultuar a Deus, irmãos, é uma forma que Ele mesmo nos deu, os meios, a gente chama de meios de graça. Ele mesmo comunicou para nós. Oração, meditação na palavra, louvores para Ele. É o culto. O culto não é feito com palestrantes de renomes, com palestras seculares, de psicologia freudiana, bem raivorista. O culto não é um teatro onde palhaços sobem ao mesmo para fazer graças à plateia. O culto é algo sério. Está envolto na sua palavra, porque a sua palavra agrada a Ele mesmo. E se você quer agradar e satisfazer o seu Deus, cultue a Ele de forma correta. Aleluia. Para prestar culto a Deus, aprende-se aqui com Malaquias que devemos cultuar quando estamos puros e limpos. Isso quer dizer que não há mínima condição de cultuar a Deus e de Deus receber um culto feito por ímpios. O povo estava reclamando que os ímpios estavam prosperando. Estavam, mas eles não cultuavam a Deus. Quem cultuava a Deus era a igreja. E eles estavam perdendo essa revelação de que não importa as riquezas, nem a prosperidade do ímpio. O que importa é estar na presença de Deus. A igreja estava preocupada porque os outros estavam prosperando. Hoje, a gente fica olhando até mesmo para essas igrejas neopentecostais e ficamos vislumbrados que eles estão prosperando. Quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Nada. Porque se riqueza e números fosse o termômetro de um culto que agrada a Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana era a correta. No entanto, com tanta riqueza, com tanta gente, não para de se ajoelhar diante de uma imagem de gesso, de pau ou de qualquer outro material. Deus só aceita o culto de seus filhos. E foi isso que foi revelado por João, o evangelista. Chegará o tempo, e chegou já, em que apenas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em verdade e pelo Espírito Santo que está em cada um de nós na igreja. Espero que você tenha sido profundamente edificado através de toda a explanação da palavra de Deus. Não perca outra vez amanhã o Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser.